Olá, meus queridos, vamos para a nossa terceira aula, então, desse módulo de equinos. E agora a gente vai falar, então, sobre uma técnica diferente que eu vou apresentar para vocês, que não é especificamente da medicina tradicional chinesa, é uma técnica aí, da medicina oriental, que eu adequei à minha realidade de acupunturista, em que eu gostaria de passar para vocês porque tem um grande valor no nosso diagnóstico do dia a dia de acupunturista, que é a técnica de biorressonância, tá bom? Então a gente vai utilizar ela como um auxílio diagnóstico bastante interessante aí. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de biorressonância. Primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui, falar para vocês que eu não sou radiestesista, eu não faço radiestesia, não tenho curso de radiestesia e a técnica que eu vou mostrar para vocês aqui é uma técnica basicamente física que utiliza sim alguns instrumentos de radiestesia, porém que foram adequados para uma aplicação física, tá? Que eu trouxe, na verdade, do meu conhecimento, né? Que eu já mostrei para vocês lá do meu background de engenharia. Então, vocês vão ver que essa aula ela vai mesclar um pouco de física com biologia, com acupuntura, com conhecimento oriental. Então, é uma aula bem diferente que eu acho que vai deixar vocês aí é, surpresos, talvez, mas que vai trazer uma ferramenta bem legal, tá? Bem diferente aí para quem segue nesse caminho. Pessoal, bora lá. Pega na minha mão e vamos. Senhores, toda matéria tem energia, leis da física, tá? Leis da física. Toda matéria tem energia. Einstein. E igual a mc quadrado. É a primeira lei, tá? Lei de Einstein, de energia. Toda matéria tem energia. É lei. Segunda lei. Toda energia vibra, tá? É a segunda lei que tá aí. Toda energia tem uma frequência de vibração, tá? E igual a HF, que é função da velocidade e da frequência de vibração. A energia é função da velocidade e da frequência de vibração. Então não tem jeito. É lei física. Toda matéria tem energia e, por definição, toda energia vibra. Pode dar pulo, pode xingar, pode me chamar de macumbeira, de bruxa, do que vocês quiserem, tá? Isso é lei da física. Bom, e daí? E daí, pessoal, que a gente vive banhado num mar de ondas, tá? Nós vivemos num mar invisível de ondas, ondas visíveis e invisíveis. As ondas, as vibrações, elas estão em toda parte. E a gente às vezes sente, por exemplo, quando o nosso celular vibra, né? E engraçado, né? Muita gente teima em não acreditar nas coisas, mas eu não preciso ver para saber que as coisas funcionam, que as coisas existem. Como que tá aparecendo um monte de informação na tela do meu celular aqui, né? De onde veio isso se ele não está ligado a nenhum fio? Por onde veio isso? Por onde veio esse monte de informação que está aqui? Mensagem de texto, mensagem de vídeo, né? Mensagem de voz. Vem por onda. Que onda? Onda do mar? Micro-ondas?
onda eletromagnética. Ela está mais próxima da gente do que a gente imagina, né? E a onda eletromagnética que entra pelo meu celular e é convertida em imagem, em cores, em vibração mecânica, a hora que ele vibra aqui eu atendo, né? Ela tá aqui o tempo todo. E será que essa vibração eletromagnética que chega no meu celular aqui, que ele tá aqui, eu tô aqui conversando com vocês, mas ele tá recebendo dados o tempo todo. Eu sou imune a essa vibração eletromagnética aqui? Eu sou blindada? Eu sou de chumbo? Porque o chumbo a gente sabe que blinda alguns comprimentos de onda, né? Eletromagnético. Por exemplo, raio-x, tanto que a gente faz sala de blindagem de chumbo para sala de raio-x. Mas raio gama, por exemplo, não. Tá? Eu não sou de chumbo, eu não sou blindada. Então eu sofro o tempo todo as interferências eletromagnéticas desse celular. Só desse celular? Não, de tudo. Da lâmpada, do computador, de tudo, pessoal, da impressora, do monitor, de tudo, da rede de fiação elétrica. A gente fica louco se a gente for pensar, tá? A gente fica doidão. Eu separei um vídeo aqui para vocês para dar uma concretizada nessa informação do quão banhados em energia eletromagnética a gente é. Dá uma olhada nisso daqui. Aliás, essa aula tem bastante vídeo, tá? Eu vou ter bastante auxílio de vídeo aí para essa aula. Vamos lá. Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum.
and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Então, pessoal, a gente está banhado por esse espectro, né, muito grande de ondas eletromagnéticas que são emitidas por equipamentos, por corpos celestes, pela Terra, por tudo, absolutamente tudo que é matéria, né? Emite tudo que é matéria, tudo que tem átomo, vivo ou não vivo, emite onda eletromagnética, tá? E aí, partindo desse princípio, a gente pode, sabendo que os seres vivos também emitem ondas eletromagnéticas, e a gente utiliza isso, por exemplo, na termografia, né? A gente faz uma leitura da emissão, por exemplo, das ondas infravermelhas, que são ondas eletromagnéticas, né? Emitidas pelos corpos, pegando no termógrafo. É uma forma de medição de ondas eletromagnéticas, tá? Sabendo que todos os seres vivos emitem ondas eletromagnéticas, a gente pode, por exemplo, utilizar alguns instrumentos para fazer leituras e obter informações a respeito do funcionamento correto ou não desses corpos a partir de distúrbios nessas ondas eletromagnéticas, certo? A gente já faz isso com a termografia, só que a gente usa um espectro da onda eletromagnética que é o espectro infravermelho, tá? Olha só que legal. Bom, e aí, pensando nisso e vendo o trabalho dos radiestesistas, eu pensei, poxa, seria possível talvez a gente tentar acoplar os instrumentos de radiestesia aos corpos, né? E ver se a gente consegue fazer algum tipo de leitura. O que é a radiestesia, de fato? Radiestesia é tornar-se sensível a determinadas energias emitidas por elementos da natureza ou seres vivos. Tá? Então, a radiestesia, ela não é uma ciência pura especificamente da leitura de seres vivos. Existem pessoas, inclusive, que são especialistas em encontrar afloramento de água, de lençol freático, para escavar poço artesiano. Radiestesistas que utilizam instrumentos de radiestesia, tá? Vão nos terrenos, né, a campo, nos terrenos, utilizando instrumentos de radiestesia, para justamente verificar a região como a água, quando ela aflora, ela gera um distúrbio nos instrumentos de radiestesia. Essas pessoas são capazes de fazer essas leituras de distúrbio e descobrir, por exemplo, naquele terreno onde a região onde a água está num nível mais superficial para tornar a escavação do poço artesiano mais barata, tá? Então, isso também é um trabalho de um radiestesista. Não é pura e simplesmente fazer leitura de seres vivos, tá? Para vocês verem que tudo emite onda eletromagnética, tá? Bom, e a biorressonância? De onde vem esse termo?
né? Bio e ressonância. O que é isso? É acoplar-se a uma frequência biológica de modo a torná-la observável, tá? Então, olha só que interessante. É a gente poder utilizar um instrumento, seja ele qual for, que a gente consiga avaliar a frequência de vibração de uma região, né? De uma determinada região de um ser vivo. E então observar essa frequência de vibração e verificar se ela está num padrão fisiológico ou se ela está num padrão alterado. Então, partindo do princípio que a gente tem o sistema nervoso, né? Todo ser vivo possui um sistema nervoso. O ser vivo possui o nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele possui um funcionamento eletroquímico. Se ele possui esse funcionamento eletroquímico, necessariamente eu tenho fluxo de elétrons. Se eu tenho fluxo de elétrons, pessoal, necessariamente eu tenho corrente elétrica. Se eu tenho corrente elétrica, necessariamente eu tenho campo eletromagnético. E se eu tenho campo eletromagnético, necessariamente eu consigo observá-lo com instrumentos de leitura eletromagnética. Que instrumentos, Jesus Cristo? Do que essa louca tá falando? Sua Roberta é muito louca, velho. Eu sabia que ela era louca, mas eu não imaginava que ela era tão louca. Agora que eu tô vendo a aula dessa louca, que eu tô vendo que, ela fuma cogumelo mesmo. Tá. Vou passar um vídeo legalzão para vocês. Olha que coisa mais linda. The human brain is composed of a network of billions of neuronal Do connections. sistema nervoso, só pra This gente network enables us to move, fixar essa parte do communicate, sistema and remember. nervoso. Its formation starts with the birth of neurons and their migration to the brain region where they will function. Olha a expansão axonal a partir dos neurônios, pessoal. Que After coisa reaching this linda. region, neurons form two types of extensions, dendrites and axons. Dendrites are tree-like structures that receive synaptic inputs from thousands of other neurons. While neurons can generate multiple dendrites, they mostly form only one axon. Axons carry information from the neuron to other cells located in or outside the brain. Axons often grow over a long distance to contact their target cells. Their path is determined by guidance proteins. Guidance proteins either repel or attract growing axons. They are detected by a hand-like structure at the axon's leading tip, the growth cone. Different proteins act together to guide each individual axon to its final target. During a large part of its journey, an axon may converge with other axons into large bundles. Analogous to a car changing lanes on the highway, the position of an axon within a bundle changes during its journey. This position is regulated by guidance proteins present in the bundle and determines which part of a specific brain region the axon will enter. Once an axon reaches its synaptic target region, it selects its target cell from among thousands of other cells on the basis of the expression of specific molecular labels. Similar labels direct axons to specific parts of the cell, where synaptic contacts are generated. Synapses convey information from one cell to another. Legal, né? Muito bonito. E esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo real
dos neurônios realmente no momento da transmissão elétrica. É um vídeo de microscopia mesmo, mostrando aí para vocês os neurônios no momento da transmissão elétrica. Olha que bonito que é, né? A gente vê aí eles se movimentando e fazendo a transmissão elétrica, tá? Bom, agora vamos imaginar então, tá? A gente tem, vamos imaginar o nosso paciente fazendo aí, né, posicionado dessa forma, tá? Cabecinha aí para a esquerda, membros torácicos e membro pélvico para a direita, tá bom? E a gente tem aí, né, um pulso de elétrons, né, a força elétrica, tá bom? Sendo conduzida, né, de forma o fluxo elétrico sendo conduzido do cérebro para a periferia, tá? Imaginem, né, que a gente tem a força da gravidade para baixo, tá bom? E o que a gente teria então, né, se a gente imaginasse, tá? Vou fazer aqui com duas canetas, pessoal. Imaginem aqui, né? Deixa eu colocar no vídeo aqui para eu conseguir ver o que eu estou mostrando para vocês. Ó, vou aumentar a janela aqui, ó. Então, imaginem, tá? Que eu tenho a força da gravidade aqui e que eu tenho a força o pulso elétrico, tá? A força de elétrons nesse sentido, tá bom? Pessoal, o que a gente tem? Imaginem aqui, ó, quando eu tenho, né, a regra da minha mão direita, eu vou ter uma resultante, olha lá, de força eletromagnética gerando uma força eletromagnética nessa direção, tá? Basicamente é isso daí que a gente vai ter e que eu quero mostrar nesse gráfico aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, é isso daí que esse GIF está querendo mostrar, tá? A gente sempre vai ter uma componente a 90 graus de força eletromagnética resultante a 90 graus em direção à força elétrica gerada, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Como eu tenho a força da gravidade atuando também, e isso é muito importante, né? Porque a gente não estamos na Lua, nem na gravidade zero. No momento que eu coloco um instrumento de medição, por exemplo, um pêndulo, ele tende para baixo, né? Então, mesmo que eu tenha uma resultante, eu tenho a gravidade puxando para baixo, tá? O meu pêndulo, ok? Então, a hora que eu acoplar esse instrumento de medição no meu paciente, pessoal, o que vai ser o padrão fisiológico de leitura de um campo eletromagnético normal, que não está doente, tá? Vai ser um pêndulo, pessoal, girando em sentido horário. Deixa eu botar na câmera aqui que eu não tô vendo, para ver se vocês estão conseguindo ver normalmente. Tá, ótimo. Vai ser um pêndulo, vou colocar aqui, ó. Vai ser um pêndulo girando no sentido horário, tá? Com uma velocidade constante e um formato bem circular. Vejam, eu vou ensiná-los como que a gente inicia, tá? Por enquanto eu tô só dando os fundamentos, tá bom? Não fiquem com o coração ainda apressado, tá? Só vão recebendo as informações por enquanto. Ainda tem muita informação para chegar até a hora da avaliação.
tá? Aguenta aí. Guardem isso. Aonde, pessoal, que a gente vai colocar, né? Como é que a gente vai proceder essa avaliação? O que vai guiar essa avaliação para mim, tá? Basicamente, a gente sabe que a energia eletromagnética do corpo, ela tem alguns centros de concentração energética, tá? E a gente vai guiar a nossa avaliação e a nossa medição e também a avaliação dos distúrbios em função desses pontos de concentração que a gente sabe que existe, para ficar mais fácil, né? Para a gente ter uma metodologia e uma repetibilidade, tá? Que são os chakras. Lembra deles? Nunca ouviu falar? Então eu vou pedir a ajuda do Eric aqui para ele ensinar pra gente o que é isso. Você sabe o que são chakras? Não sabe? Então hoje você vai aprender. E se você já sabe, vai ampliar o seu conhecimento. Tá começando mais uma aula do Eric. Ele é muito bonitinho. Essa explicação é muito legal, apesar dele ser um bebê. Hora do Eric. O pai dele é muito bom. Hoje vamos falar sobre os chakras. Olha lá. Para começar a falar sobre os chakras, é preciso falar sobre energia. Energia é tudo que vibra. A luz, o som, os raios de sol, a água. Tudo que existe no universo é composto por energia. Tudo que vemos é composto com energia condensada, ou seja, matéria. Nosso corpo físico é matéria, ou seja, energia. Então vamos lá. Chakras. A palavra vem do sânscrito, que significa a roda de luz, também conhecido como centros vitais ou centros de forças. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros. Cada célula do nosso corpo pode ser considerado um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado com centenas de chakras. Esses centros de forças desempenham diversas funções, entre elas a de reger as funções fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Eles vibram constantemente a bilhões espalhados pela aura dos seres vivos. Os chakras são responsáveis pelas trocas. Eles precisam receber e liberar energia. E é por essa troca que nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Até que um dia cessamos as trocas energéticas. E o corpo físico morre junto com as células. Esses os principais e os secundários. Esses últimos são considerados assim por não estarem associados às glândulas endócrinas. E as 7 principais chakras que nós vamos falar. Os hindus já estudavam a anatomia sutil há cerca de 10 mil anos atrás. Eles são os pioneiros no estudo dos chakras e representam cada um deles com vozes de lótus, com quantidade de pétalas diferentes. Os mais sutis são chakras, mas pétalas eles têm, com exceção do chakra frontal. Chakra básico, sua abertura está voltada para baixo, para a terra, é responsável pela absorção da energia telúrica e pelo estímulo direto ligado ao corpo e na circulação do sangue. O chakra básico apresenta cor vermelha, é ligado ao elemento terra e rege também os órgãos que nos estruturam ao corpo: ossos, músculos, coluna vertebral, quadris, as pernas e os pés. Dessa forma, este chakra nos oferece um suporte para viver no plano terrestre, pois é ele que nos conecta
a terra, a existência. A missão deste chakra é fazer com que caminhemos com equilíbrio no planeta Terra. Está localizado nas glândulas suprarrenais e ele expressa a ação do corpo físico como um todo. Chakra sexual é regido pela lua, por isso tão vinculado ao feminino, à sexualidade, à maternidade e à criação, e pelo elemento água, a autoestima, ao amor próprio. Na gestação, ficamos 9 meses ligados à nossa mãe pelo cordão umbilical. No útero, fomos abrigados e envolvidos pelo líquido amniótico. Fomos nutridos por ele e nos dá a missão de interagir com o mundo. Sua cor é laranja, rosa ou vermelha, dependendo da situação. Este chakra representa o nosso corpo emocional. Chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar fica 1 ou 2 dedos acima do umbigo e está ligado ao pâncreas. Esse chakra apresenta a cor amarela, verde forte e vermelho. É um dos chakras que mais precisa ser tratado e harmonizado sempre. Neste chakra ficam detidos emoções como raiva, medo, angústia, mágoa, tristeza e ansiedade. Ele representa o corpo mental. Chakra cardíaco apresenta a cor verde e amarelo ouro. Está ligado à glândula timo. O chakra do coração tem a função de equilibrar a energia de todos os outros chakras, pois está no centro, tendo abaixo dele 3 chakras inferiores e acima 3 chakras superiores. É o coração que conecta o céu com a terra. Representa o corpo astral. Chakra laríngeo, responsável pela comunicação, pela expressão das ideias. Fisicamente cuida da boca, garganta e vias respiratórias. E apresenta a cor azul celeste, lilás, branco prateado ou rosa. Representa o corpo etérico padrão. Chakra frontal é mais conhecido como terceiro olho. Isso quer dizer que ele está na testa, entre as sobrancelhas. Apresenta a cor índigo, branco azulado, amarelo ou esverdeado. Ele controla todos os outros chakras e dele que sai todos os comandos para o corpo todo. A meditação é uma ótima forma de esvaziar a cabeça e limpar o chakra frontal. Representa o corpo celestial. Chakra coronário, conhecido como chakra da coroa, por estar voltado para cima. Apresenta cor violeta, branco fluorescente ou dourado. Através deste chakra, podemos alcançar a compreensão de tudo. É o chakra por onde penetra a energia cósmica e a energia solar. É o mais importante, pois é o responsável por energizar o cérebro, tem influência nas funções mentais. Sua missão é entender toda a existência e se iluminar, representando o corpo casal. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre nós mesmos. Continue assistindo. Bonitinho demais, né? É uma gracinha esse menino. Então, pessoal, e aqui a gente tem o diagrama. Olha que coisa mais linda. O diagrama dos chakras nos equinos, sistema de chakras nos equinos. Então, os animais, eles têm mais chakras, né? Porque eles apoiam os membros torácicos também. Então,
eles têm aí os chakras dos cascos, né? Os equinos também, 2 chakras a mais nas mãos do que humanos, né? Nos pés também, tá? Então, chakras secundários aí no nariz, nas orelhas. Então, vamos ver cada um desses chakras, tá? O primeiro chakra aí, o chakra raiz. Olha lá, ali na garupinha dele, vermelhinho, primeiro chakra raiz. Atrás dele tem o chakra da cauda, tá? Então, o chakra raiz. Pessoal, o chakra raiz é importantíssimo, que a gente vai fazer tanto a avaliação quanto o tratamento de problemas ósseos, musculares, de coluna, de pelve, de cascos, problemas de equilíbrio, de ataxia, tá? Então, é um chakra importantíssimo para essas afecções, tá? Na sequência, em cor laranja aqui, a gente tem o chakra sacral, né? Ou o chakra sexual, que é um chakra importantíssimo para esta região e também para as funções sexuais, tá? Aí a gente vem mais cranialmente aqui para esse chakra amarelo, que é o plexo solar. O plexo solar, além de pegar as funções de estômago, também tem as funções emocionais. Então, aqueles cavalos, né, que têm distúrbios de comportamento, eles podem ter alterações no plexo solar e a gente também pode entrar com tratamentos associados ao plexo solar, tá? Lembrando que as cores desses chakras também vão entrar na cromoterapia, tá? Na sequência, pessoal, a gente vem no chakra cardíaco, que é verde, né? Então, a gente tá vendo aqui, chakra cardíaco. Chakra cardíaco, então, é o chakra que fica no meio, né, entre os chakras e ele equilibra a energia dos demais chakras. Então, além dele pegar toda essa região de afecções de membros torácicos, né, ele também serve como diagnóstico de equilíbrio dos demais chakras, tá? Na sequência, a gente vem com o chakra laríngeo, que tem essa coloração azul turquesa, importantíssimo para os problemas, né, de cervical, de garganta e de sistema respiratório. E aí a gente tem o chakra frontal, que é o terceiro olho que a gente tem aqui, que tem só 2 pétalas na sua representação, mas que ele é bastante importante, bastante sutil, apesar de ter só 2 pétalas, né? Que tem aí então toda a parte associada à parte mental, né, de meditação, no caso dos humanos, e mental, e de visualização, e de cognição, e de órgãos dos sentidos nos animais, tá? E o chakra coronário, né, que é no topo da cabeça, que está associado às funções cerebrais e mentais, tá? E também à recepção de toda a energia yang, né? Então, o chakra raiz que recebe a energia yin e também os chakras dos cascos, tá? Que recebe a energia yin, a energia telúrica, e o chakra coronário que recebe a energia yang, tá? E aí a gente tem os secundários, então, que é do nariz, dos cascos, da cauda. A gente tem esse alto plexo solar que fica aqui ó, em torno da cernelha, tá? E o da orelha. Aqui, pessoal, um diagrama mais simplificado, porque na verdade, quando a gente for fazer a avaliação dos cavalos, a gente não vai ficar passando pontualmente em cada chakra, tá? Então, o que a gente costuma fazer? A gente começa no nariz, né, na parte frontal do animal, tá? E o início da avaliação, pessoal, ela deve ser, a gente para, tá? O pêndulo, então primeiro eu vou mostrar o pêndulo. A gente para o pêndulo e o input que a gente dá para facilitar, para a gente não ficar 2 horas esperando o acoplamento, o input que a gente dá é um input para frente e para trás. É isso daqui, ó. Tá? E daqui para frente vocês não mexem mais.
tá? Então, sem ansiedade, daqui para frente não mexe mais, e aí tem que aguardar, tá? Tem que aguardar o acoplamento com o animal e ver que figura que vai fazer o pêndulo. Não dá mais para, né, alterar e tudo mais. Então, o único input que a gente faz é parar o pêndulo, tá? E aí faz um input para frente e para trás. E só, mais nada, tá? Sem giro, para frente e para trás. E só, tá? É só isso que a gente faz. E aí daí para frente aguarda. Porque ele pode tomar círculo horário, ele pode tomar círculo anti-horário. Eu vou mostrar, calma. Bom, e aí o que a gente vai fazendo então? A gente vai passando, né? Pega essa figura simplificada e aí a gente vai varrendo o animal lentamente, parando nos principais chakras, tá? Então para nos principais chakras, faz a leitura daquela figura que deu naquele chakra. Aquela figura ficou bem característica, fez várias repetições, né? O pêndulo ou o aurímetro, que eu já vou mostrar para vocês, fez várias figuras com aquela repetição. Tô seguro que é aquela figura naquela posição daquele chakra? Ok. Passo para o próximo chakra. Aguardo. Ele vai entrar em distúrbio e vai restabilizar na próxima figura, tá? Aguarda. Espera a próxima estabilização. O que ele vai fazer? Às vezes ele para. Ok, sem problemas. Tá? Espera a próxima estabilização. Estabilizou? Vou para o próximo, tá? E assim por diante. E assim a gente varre o animal inteiro, tá? A aura nada mais é que o quê? Somatório, né, de todos os chakras ali, né? É o campo eletromagnético completo do animal. E a gente, pessoal, com o aurímetro, a gente consegue inclusive delimitar, porque o aurímetro, o que ele é? Eu já volto lá. O aurímetro, que é esse instrumento aqui, ó. 1 minuto. Vou aumentar um pouquinho a minha janela aqui agora. O aurímetro, que é esse instrumento aqui, o que ele é? Ele é um bastão de madeira. Aí ele tem essa haste de metal e essa mola. Então, a haste é para a gente não interferir na leitura. A mola é para ele ter mobilidade, né? Em 3 dimensões, tá? Aqui, essa nova haste é para ele ter um braço de giro e aqui a gente tem um pêndulo, né? Um pezinho com um ímã na ponta, tá? O aurímetro nada mais é do que isso. Com o aurímetro, a gente consegue tanto fazer ir passando o aurímetro em torno do animal para você ir vendo, porque ele consegue, se você colocar ele nessa posição aqui, ó, como ele tem essa molinha e o ímã, ele vai se movimentando, então a gente consegue ir delineando o contorno do campo eletromagnético do animal, tá? Então você consegue ir contornando mesmo, vendo onde tem depressão, onde tem aumento e tudo mais, tá? Então você pode tanto delinear o contorno do campo eletromagnético, da aura do animal, quanto fazer a avaliação. Isso só dá para fazer com o aurímetro, né? Com o pêndulo não dá, com o pêndulo a gente só consegue fazer via rotação, tá? Quanto fazer também gerando um distúrbio também, só que aí no aurímetro a gente gera um distúrbio para cima e para baixo, tá? Então eu parei, gerei um distúrbio para cima e para baixo e aí eu espero ele acoplar. Tá? E no momento que ele acoplar, aí ele vai começar a girar, ó, vou colocar um giro de propósito aqui, ele vai começar a girar, e aí nesse momento que ele começa a girar, aí você começa a varrer o animal. O aurímetro, pessoal, ele é mais sensível do que o pêndulo, tá? Então, para quem vai começar,
talvez comprar um aurímetro desse daqui seja mais interessante. E aí tem aurímetros menores e maiores. Eu sugiro esse daqui, que eu não sei que tamanho que é. O tamanho dele é esse. Fala assim, ó, vê um aurímetro desse, entendeu? Porque o menor não é legal, ele entorta, espana, coisa, tá? Esse aqui é legalzão. Ele vem numa caixinha, a gente guarda ele assim, ó, na caixinha. Ele dura, que é uma beleza, é baratão, tá? Qualquer 50 conto compra. E dá pra gente avaliar pequenos, dá pra avaliar grandes, dá pra avaliar gente, dá pra avaliar tomate, celular, o que vocês quiserem, tá? Brincadeira. Beleza. Deixa eu voltar lá. Piriri. Então tá aqui o aurímetro e o pêndulo, né? O pêndulo é um pêndulo, esse pêndulo eu ganhei. Ele é de ametista. Geralmente eu falei, não sou radiestesista, entendo bulufas de pêndulo, tá? Entendo bulufas de pêndulo. Esse pêndulo eu ganhei em São Tomé das Letras. Aí eu falei, o que eu vou fazer com esse pêndulo? Aí eu comecei a brincar com ele e foi aí que eu comecei a desenvolver o método, tá? Eu desenvolvi o método com o pêndulo, aí depois, uma vez eu fui na loja de acupuntura, vi esse negócio, o aurímetro, aí eu falei, será que dá certo também com o aurímetro? Aí eu comprei o aurímetro e vi que dava certo também, tá? Então esse método eu praticamente desenvolvi, tá bom? Dá certo com os dois, tá? O ideal é que seja de cristal, né? Que não seja de vidro, para acoplar direitinho, tá? Distúrbios, o que pode acontecer, tá? Então, ele fica fisiológico, o que a gente vê na prática? O que eu vejo na prática? O aurímetro e o pêndulo, eles giram bonitão, tá? Numa velocidade que é mais ou menos essa daqui que eu tô mostrando para vocês, tomara que dê para ver no vídeo, no sentido horário, para quem olha, vocês estão vendo anti-horário, tá? Eu tô vendo o horário. Circular, perfeito, quando o animal está bem, sem dor, sem doença, sem nada. Quando tem qualquer brocotoma, qualquer alteração, dor e tudo mais, ele começa a dar alteração, tá? E aí, que tipo de alteração pode acontecer? Pode acontecer do aurímetro ou do pêndulo girar sentido anti-horário, redondinho, porém girou anti-horário. Já é alteração. Pode olhar que tá errado, tá? Pode acontecer dele girar formando elipse. Ele não fica redondo, tá? É incrível. Vocês vão ver as figuras que tem aí. Ele forma elipse, tá? Eu não consigo nem fazer com a mão. Vou fazer assim. Ele forma elipse. E aí ele pode formar elipse horizontal, ele pode formar elipse vertical, tá? Olha as bizarrices. Ele pode formar rosácea, lembra? Isso, não sei se é coisa de velho, mas eu tinha aula de desenho geométrico e a gente fazia rosácea com compasso. Então eu sei o que é rosácea. Se vocês não sabem, digita no Google. É isso daí. Ele forma rosácea. Ele faz isso aqui, ó. Sem brincadeira. Sem brincadeira, ele faz bizarrices. E ele faz de tamanhos diferentes, do jeito que eu tentei desenhar para vocês aí. Às vezes rosácea com pétala gorda, às vezes rosácea com pétala fininha, desse jeito aí. Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? Às vezes, pessoal, ele fica só na vertical, às vezes ele fica só numa diagonal, ou só na horizontal, às vezes ele para, tá? Ele tá vindo num círculo, numa rosácea ou no cacete A4 e chega num chakras taus lá, ele para. É bizarro, dá até arrepio, fala, meu Deus do céu.
Pega o cordão de alho. Ele para, tá? Às vezes não para. Vocês vão ver muitas vezes que quando vai inverter o fluxo, porque muitas vezes quando tem alguma dor muito forte em alguma porção do corpo, vamos supor, tem uma lombalgia, uma osteoartrite, alguma coisa muito séria ali na primeira lombar, na L1. Como que ele vai mostrar o padrão? Ele vai vir redondinho, normal, horário. Conforme vai chegando perto da L1, ele vai entrando em distúrbio. Ele vai entrando em rosácea. Aí ele vai, né, fazendo X, não sei o que, e vai diminuindo o círculo. Você vai sentindo na mão a força dele diminuindo. Conforme vai chegando perto do problema, do L1, ele vai diminuindo o círculo e vai tendendo a parar e a inverter, tá? E aí você percebe que ele inverte, aí ele inverte e começa a fazer rosácea invertida para o outro lado. Não consigo nem fazer, já tô ficando até, tá? Então vocês vão perceber isso daí. Acontece essa dinâmica durante a avaliação. Então tem que ver isso daí, tá? Os pontos de inflexão, nem sempre onde está o ponto de inflexão é onde está o problema. Às vezes onde está o maior distúrbio, né, a maior loucura do aurímetro ou do pêndulo é onde está o problema. Às vezes o ponto de inflexão vai estar um pouco antes, né, ou um pouco depois, tá? O ponto onde ele vira o sentido, tá? Então não é onde vira o sentido que está o problema, tá? É no ponto onde está com maior distúrbio, o distúrbio mais grave, tá bom? É muito interessante. E aí vocês podem seguir por todos os chakras, inclusive descendo para os chakras dos cascos, da cauda e tudo mais, tá? Vocês vão ver que é muito legal, traz informações muito legais pra gente. E não só isso, você faz a avaliação, guarda ali as regiões, faz a sua avaliação. Então, como que é a minha dinâmica geralmente, tá? Eu chego, faço a observação do animal. O animal tá na baia, eu vou lá, entro, faço a avaliação dele para ver como que é a parte psicológica dele, né, e tudo mais, qual elemento ele se encaixa, tá? E faço a classificação dele dentro dos 5 elementos. Bom, tá bom, esse animal é um animal metal, ok. Aí faço a anamnese com o proprietário, o que ele tem, tá, beleza. E aí eu vou para ele. Faço aquele bate-papo, né, aquele bate-papo e começo então começa a palpação não. Faço o pêndulo, tá? Faço o bate-papo e aí eu faço o pêndulo ou o aurímetro, tá? Com a informação do pêndulo e do aurímetro, aí que eu vou para minha palpação, tá? Então eu finalizo a minha avaliação com a palpação. Diante de todas essas informações, pessoal, aí eu monto o meu cenário de diagnóstico. Bom, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem dor aqui, ele tem dor assado, assim assado, distúrbio disso, daquilo, ó. Vou tratar. Começo a tratar, trato, ok? Faço o tratamento, refaço a palpação, refiz a palpação, não sente dor a palpação, repasso o pêndulo ou o aurímetro para confirmar, tá? Ajustou eletromagneticamente, ele tá ajustado, ficou tudo circular no sentido horário, bonitinho, alinhado? Beleza, acabou minha sessão, tchau, obrigada, tapa na bunda, próximo. Tá? Então, basicamente é isso daí. O que mais? É isso, tá? Então, dessa sessão, dessa aula, era isso que a gente tinha para falar. E aí, daqui a pouco a gente conversa mais. Beijo!